Você olha o andamento do processo, liga, manda mensagem, pergunta, e a única resposta que recebe é: tá em análise. Passa uma semana, 2, 30 dias, 60, 90 dias e absolutamente nada muda. Nesse momento, quase todo mundo começa a acreditar que o Detran está demorando, que existe uma fila enorme ou que simplesmente precisa esperar. Só que existe um detalhe que quase ninguém explica. Processos não ficam parados por acaso. Eles ficam parados em algum lugar. E quando você descobre exatamente onde eles travaram, você deixa de esperar e começa a resolver. Hoje, eu vou mostrar como um especialista consegue localizar exatamente onde um processo travou. Porque na maioria das vezes, o bloqueio está muito mais perto do que você imagina. Existe uma pergunta que fazemos sempre que um cliente chega até o autodespacho online. E curiosamente, essa pergunta quase ninguém faz. Ela é tão simples que parece óbvia. Mas a resposta muda completamente o rumo do processo. E antes do final desse vídeo, você mesmo vai conseguir entender por que milhares de pessoas procuram no lugar errado quando tentam descobrir o motivo do atraso. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Zababurin. Sou representante da Autodespacho Online, empresa especializada em regularização documental de veículos de leilão e média monta. Todos os dias recebemos processos que chegam completamente travados. E quase sempre ouvimos a mesma frase: já faz meses que ninguém me responde. Se esse é o seu caso, já aproveita para baixar gratuitamente o Guia do Arrematante. O link está na descrição. Ele reúne diversos erros que fazem processos demorarem muito mais do que deveriam. Aproveite para se inscrever no canal e deixe seu like, porque assim o YouTube percebe que o conteúdo dele é valioso para as pessoas e entrega para quem precisa na hora certa. Todas as semanas publicamos conteúdo exatamente como esse, sem enrolação, sem propaganda enganosa, apenas informação que realmente vale ouro e ajuda quem precisa regularizar um veículo de leilão. Agora vamos entender onde um processo realmente trava. O Diego entrou em contato bastante preocupado. Ele já tinha protocolado toda a documentação, pagou taxas, fez vistorias, organizou tudo. Depois disso, esperou 30 dias, 40 dias, 60 dias, 90 dias. Sempre que ele perguntava, recebia exatamente a mesma resposta: está em análise. Ele acreditava que só restava esperar. Quando recebemos a documentação, não começamos perguntando quanto tempo fazia. Começamos perguntando outra coisa: em qual etapa exatamente esse processo parou? Essa simples mudança de pensamento revelou algo que ninguém havia percebido. O processo não estava demorando, ele estava completamente parado em uma única etapa. Existe uma crença muito forte nesse mercado que se o processo demora, a culpa é do Detran. Na maioria das vezes, não. O Detran analisa aquilo que recebe. Quem trava o processo normalmente é uma inconsistência, um documento, uma informação divergente, um documento errado, uma exigência, um detalhe. O problema nunca é esperar. O problema é esperar um processo que já deixou de andar há muito tempo. E ninguém percebeu isso. É exatamente por isso que eu sempre digo: o problema nunca foi o carro. O problema quase sempre foi o processo. Enquanto você acredita que está apenas aguardando, o tempo continua passando. O veículo continua parado. O investimento não retorna. Você perde oportunidades de venda, deixa de usar o carro, continua pagando custos, a ansiedade aumenta e o pior, muitas pessoas só descobrem meses depois que o processo estava aguardando uma simples correção. Ou seja, não era demora, era interrupção. Existe uma diferença enorme entre essas duas situações. E entender isso muda completamente a forma de resolver o problema. Quando um processo chega até a autodespacho online, nós nunca começamos perguntando quanto tempo faz. Começamos investigando o fluxo. Primeiro, verificamos onde o processo nasceu. Depois, analisamos cada documento enviado, conferimos se todas as exigências daquelas etapas realmente foram cumpridas, verificamos se existe alguma divergência de informações, analisamos histórico, bloqueios, pendências, retornos e principalmente procuramos descobrir qual foi o último movimento efetivamente realizado, porque todo processo deixa rastro, ele sempre mostra onde parou. O trabalho do especialista não é adivinhar, é interpretar esses sinais. E quando você aprende a investigar dessa forma, percebe que praticamente nenhum processo trava do nada. Ele sempre para em algum ponto específico. Depois de descobrir onde o processo parou, vem a pergunta mais importante: por que ele parou exatamente ali? Imagine uma viagem. Você saiu de São Paulo rumo ao Nordeste. No meio do caminho, o carro quebra. Você não resolve o problema. Olha para o destino, você resolve olhando exatamente onde a viagem foi interrompida. Com o processo, é igual. Existe uma sequência. Cada etapa libera a próxima. Se uma delas falha, todo o restante deixa de acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu com o Diego. Ao investigar o histórico,
histórico, identificamos que uma divergência documental havia impedido o avanço do processo. Não existia uma nova análise acontecendo. Não existia uma fila enorme. Existia apenas uma etapa que nunca foi concluída corretamente. Depois da correção, o processo voltou a caminhar normalmente. Percebe a diferença? Nós não aceleramos o processo. Nós removemos aquilo que estava impedindo o processo de continuar. É por isso que muitas pessoas acreditam que tiveram sorte, mas não foi sorte, foi um método. Se você quer descobrir onde seu processo está travado, siga essa lógica. Primeiro, identifique qual foi a última etapa realmente concluída. Não aquilo que você acredita, aquilo que efetivamente aconteceu. Muitas pessoas confundem protocolei com está em andamento. São coisas completamente diferentes. Segundo, confira se todos os documentos daquela etapa foram aceitos. Um único documento inconsistente pode impedir todo o restante. E o erro comum é achar que, porque o documento foi entregue, ele necessariamente foi validado. Terceiro, verifique se existe alguma exigência pendente. Às vezes, ela foi emitida, mas ninguém percebeu. E enquanto isso, o processo permanece parado. Quarto, analise se houve alguma mudança nas informações do veículo, do proprietário ou da documentação durante o andamento. Pequenas divergências geram grandes atrasos. 5. Caso você não consiga localizar exatamente onde ocorreu o bloqueio, não continue tentando corrigir no escuro, porque cada nova tentativa equivocada pode gerar novas exigências e aumentar ainda mais o tempo de espera. Recebemos mensagens muito parecidas todos os dias. Gabriel, achei que meu processo estava demorando. Na verdade, ele estava parado. Outra mensagem dizia: depois que vocês identificaram a etapa travada, finalmente entendi por que ninguém conseguia me dar uma resposta. Esse é um padrão que vemos constantemente. As pessoas não sofrem apenas pela demora, elas sofrem porque não sabem o que está acontecendo. Quando existe clareza nas informações recebidas, a ansiedade diminui, mesmo antes da solução chegar, porque agora existe direção. Esse tipo de consultoria faz parte da forma como trabalhamos dentro da Autodespacho Online. Ao longo de anos, percebemos que quase todos os processos seguem uma lógica muito parecida. Foi dessa experiência prática que nasceu o nosso Protocolo 7D, um método criado justamente para identificar bloqueios antes que eles se transformem em meses de espera. O Grupo ADO não trabalha tentando adivinhar problemas. Nós analisamos processos, seguimos exigências, interpretamos documentos, investigamos cada etapa, porque burocracia pode parecer complicada, mas quando existe método, ele deixa de ser um mistério. Existe um momento em que vale a pena continuar acompanhando sozinho, e existe um momento em que insistir sozinho apenas aumenta o prejuízo. Se você sabe exatamente onde seu processo está, consegue entender o motivo da paralisação e sabe como corrigir, perfeito. Agora, se o processo está parado há semanas, ninguém consegue explicar o motivo. Cada atendimento dá uma informação diferente e você já não sabe mais qual é o próximo passo, talvez o problema não seja falta de paciência, talvez seja falta de método e profissionalismo. E diagnóstico sempre vem antes da solução. Se esse vídeo ajudou você a entender por que processos ficam parados, faça duas coisas. Primeiro, baixe gratuitamente o Guia do Arrematante. Está aqui abaixo na descrição. Ele foi criado justamente para ajudar quem está passando por situações como essa. É gratuito. É só ir no primeiro comentário fixado. Se você acredita que o seu processo realmente travou e não consegue identificar onde está o problema, fale com a nossa equipe pelo WhatsApp, que também está na descrição. Vamos analisar o seu caso e entender em qual etapa tudo parou. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui abaixo seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Compartilhe esse vídeo com alguém que está esperando o documento há meses, sem entender o motivo. E me conta aqui nos comentários, há quanto tempo seu processo está parado. Agora que você aprendeu a descobrir onde um processo trava, existe uma pergunta ainda mais importante. Como evitar que ele trave desde o início? Existe um checklist simples que impede cerca de 90% dos erros antes mesmo do protocolo ser realizado. É exatamente isso que eu vou mostrar no próximo episódio, porque evitar um erro será sempre muito mais rápido e muito mais barato do que tentar corrigir um processo já travado. Nos vemos no próximo vídeo. Bem-vindo ao novo, bem-vindo à Autodespacho Online. Tamo junto!